amém, irmãos? Pode deixar que eu tiro isso daqui assim. Eu falei com ele aqui, o pai dele vai puxar a orelha dele hoje, não vai? Na verdade, queridos, quando a gente serve ao Senhor, a gente fica nesse dilema: para onde eu vou? Eu costumo dizer para os irmãos que é tão bom servir a Deus na casa do Senhor, mas é tão bom estar na minha casa, que às vezes eu fico pensando: o que eu vou fazer? Vou ficar na minha casa? Eu vou para a casa do Senhor? Esses dilemas nós nos encontramos com eles o tempo todo. A verdade é que servir a Deus é muito bom, e servir em todo lugar e em todo tempo, amém, irmãos? Vamos passar a palavra nessa hora, queridos, ao pastor Marcos Valadão. Vamos recebê-lo com oração, com graça, para que mais uma vez sejamos abençoados pela palavra do Senhor. Pastor, por favor. Pastor Marcos Valadão, meus irmãos, é atualmente o presidente da ORMIBAN, da Ordem dos Ministros Batistas Nacionais do Leste Mineiro. Deus te abençoe, fica muito à vontade, amém? Graça e paz, queridos, amém? Um prazer, uma alegria estar aqui na igreja nessa noite, num momento de festa, né? E é a primeira vez que eu venho a esta igreja, apesar de ter ouvido muito falar a respeito dessa igreja, de conhecer o pastor Stephenson de muitos anos, e para mim é uma alegria. Quero agradecer ao Júnior, carinhosamente Juninho, pelo convite, poder estar aqui, e quero aproveitar um momento, agradecer a todos os irmãos da igreja, da Quinta Igreja, que foram muito solidários conosco, ali em Governador Valadares, quando nós passamos por aquele momento muito difícil, com a falta de água, e foi muito bem-vindo tudo que vocês fizeram. E eu bebi muita água daqui de Ipatinga, e gostei tanto que vim embora para Ipatinga, né? Atualmente estou pastoreando a primeira igreja batista, a Pibani, assumi ali no dia 9 agora de abril, e nós estamos pastoreando lá, e as portas da Pibani estão abertas para receber todos vocês, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo de número 6. Mateus capítulo 6, à medida que você achar, se você quiser, se coloque de pé, tenha em reverência a palavra do Senhor. Vocês me perdoam de eu ter chegado um pouco atrasado, porque apesar de vir muitas vezes pregar em Ipatinga e reunião, a gente ainda fica um pouco perdido, e eu tive que levar minha filha a um outro culto com o pessoal de Governador Valadares, estão aqui hoje, e eu acabei ficando um pouco perdido. O GPS me enganou, me levou para outro lugar, mas graças a Deus chegamos a tempo. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Acharam? Amém? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Dê sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós glorificamos ao Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo período de louvor, por tudo que foi realizado até esse exato momento. Queremos te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz, e que neste momento acabamos de ler. Que o Senhor venha falar poderosamente ao nosso coração, e que nessa noite possamos ser edificados pela tua palavra, abençoados, santificados,
e que o Senhor possa dar-nos a direção através da Tua palavra, e que possamos de verdade buscar o Teu reino em primeiro lugar, a Sua justiça, para que todas as outras coisas possam ser nos acrescentadas. Nós sabemos, ó Deus, que todo tempo é o tempo de buscar ao Senhor, mas como tema, ó Deus, desta festividade, nós queremos, ó Deus, te pedir que o Teu povo possa entender que é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de buscar a Tua face, é tempo de fazer a Tua obra, porque estamos chegando aos últimos dias da igreja aqui nessa terra, e o Senhor, ó Deus, levantou a igreja para anunciar o reino de Deus, pois o reino do Senhor é, ó Deus, o governo do Senhor sobre as vidas, sobre a terra, e nós queremos que o Teu reino, ele venha sobre nós, que venha o Teu governo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, e que o reino do Senhor possa governar a todo mundo, Senhor. Nós colocamos cada vida que está aqui e repreendemos, ó Deus, toda forma de distração, que haja assimilação e compreensão da Tua palavra nesta hora, e que neste lugar haja tão somente um manifestar poderoso do Teu Espírito. Nós nos colocamos nas Tuas mãos e reconhecemos a dependência do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode sentar. Quem escolheu esse tema foi muito feliz ao escolher esse tema, porque pouco nós ouvimos falar a respeito desse tema que vocês escolheram, porque hoje até está em desuso falar sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque as mensagens hoje que as pessoas mais gostam e mais buscam é aquelas mensagens que massageiam o ego das pessoas, que são mensagens que vêm a trazer prosperidade material para a vida das pessoas. E você pode ver que a maioria de igrejas que estão fazendo programa de rádio, de televisão, na sua maioria, eles estão falando a respeito de prosperidade, onde a mensagem de prosperidade, ela soa bem, massageia bem o ego das pessoas, e as pessoas estão vivenciando essa realidade. Porém, poucas igrejas têm falado a respeito de buscar o reino de Deus, de viver o reino de Deus, de pregar o verdadeiro evangelho, de falar sobre perdão, de falar sobre arrependimento, de falar sobre a volta do Senhor Jesus, de falar de ter responsabilidade com a obra de Deus. Pouco nós vemos pessoas falarem a este respeito. Esse tema é muito importante e é necessário nós abordarmos ele, porém esse tema às vezes nos leva a falar coisas que as pessoas geralmente não gostam de ouvir. São um tema que as pessoas, ela não soa bem aos ouvidos, não massageia o ego, porque esse tema, na verdade, ele chama a cada um de nós para uma grande responsabilidade de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Talvez na maioria das pessoas, nós entendemos que eles estão bem distantes dessa realidade, porque o reino de Deus, ele não tem sido em primeiro lugar, e nem em segundo, e nem em terceiro, nem em quarto. Para muitas pessoas o reino de Deus está bem distante, está bem longe. Eles buscam a Deus em um momento de grande necessidade da sua vida ou da sua alma. Esse texto que nós lemos aqui, falando sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, quem foi que falou isso? Foi o próprio Mestre Jesus. Como vocês devem saber, estão inteirados, Jesus ele viveu 33 anos praticamente aqui nessa terra, e os 3 últimos anos de vida foi os 3 anos do seu ministério. Um ministério assim não tão longo, mas um ministério que não deixou nada a desejar, e que muitas pessoas talvez com muitos anos não faria nem sequer 1% daquilo que Jesus fez em seu ministério de 3 anos. Jesus, ele nasce em Belém, é criado até um certo tempo em Nazaré, e ele vai para a região da Galileia praticamente aos seus 30 anos de idade,
e vive praticamente ali na região da Galileia, aproximadamente em Cafarnaum. E ali ele começa o seu ministério, onde ele chama alguns dos seus discípulos, e por ali ele fica. E ele vai a Jerusalém, lógico, algumas vezes, mas a última que ele vai é para ser entregue na mão dos salteadores, morto ali na cruz do Calvário. Mas louvado seja Deus, ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo para todo sempre, e está aqui nessa noite para ser adorado e glorificado por cada um de nós. Mas nestes 3 anos de ministério, a palavra mostra que Jesus ali, ele estava na região da Galileia, em Cafarnaum, e ele exatamente ali no monte, em um monte que é conhecido esse sermão aqui como Sermão do Monte. Não é apenas o capítulo 6, mas ele engloba capítulo 6, e o capítulo 7, e o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o Sermão do Monte, onde Jesus aborda algumas coisas que confrontaria muito aos líderes religiosos da época, porque os líderes religiosos da época, eles viviam muito de máscara, eles viviam muito apenas de falar, mas eles não viviam aquilo que eles falavam. E Jesus prega então para uma grande multidão, e ele está em um lugar alto ali daquele monte, e a parte baixa daquele monte é uma região onde está o mar da Galileia, o lago de Genezaré na parte baixa. Neste local onde Jesus fala a esse respeito, essa multidão estava. Hoje tem uma grande plantação de bananas, e lá de cima você vê um local bem amplo, às margens do rio do mar da Galileia. E lá, naquele local onde Jesus falou, naquela época não tinha microfone como nós temos, você está me ouvindo agora com muita facilidade, mas se você lá de cima falar alguma palavra, ela ecoa de uma forma tão grande na parte de baixo, e as pessoas podiam ouvir aquela mensagem a qual ele estava ali pronunciando. E ele, quando se retrata aquelas pessoas, ele está querendo dizer sobre a ansiedade que as pessoas estavam vivendo. E não é diferente hoje também. Nós temos vivido uma ansiedade nesses últimos dias, aonde nós às vezes estamos tão preocupados com as coisas dessa terra, e a preocupação com as coisas dessa terra nos faz às vezes esquecer de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e nós às vezes nos esquecemos de buscar a Deus como nós devemos buscar. Porque nós estamos cercados de grandes dificuldades, de grandes problemas, de grandes preocupações, que tem preenchido às vezes a nossa alma, e nós às vezes estamos deixando de lado aquilo que é primordial na nossa vida, que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E Jesus, ele começa a falar com aquela multidão que estava ali, no capítulo 6, ele diz: por isso eu vos afirmo, não andeis ansiosos com a vossa vida. Ou seja, vocês não devem estar ansiosos, vocês não devem estar preocupados com as coisas dessa vida. E o que é essas coisas dessa vida? É o comer, é o beber, é o vestir. E Jesus estava dizendo para eles de não se preocupar com estas coisas. E ele retrata algo interessante: não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que a veste. Ele estava querendo dizer que não basta a gente estar preocupado com o alimento e esquecer do que é mais básico nosso, que é a nossa vida. Porque Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário, não foi para nos dar o pão apenas que mata a nossa fome natural que nós temos como seres humanos, mas ele quer dizer que o nosso corpo, ele tem muito mais valor do que o alimento, porque o nosso templo, ele pode ser templo do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Jesus queria dizer que nós não devemos estar
estar tão preocupado com as coisas dessa terra, porque nós devemos estar preocupados com o alimento do céu, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a nossa alma. E isso tudo aqui um dia vai passar, a terra vai passar, o mundo vai passar, os prazeres vão passar, mas aquele que serve ao Senhor, ele permanecerá para todo sempre. E muitas vezes eu e você, nós estamos tão preocupados com essas coisas dessa vida. Alguns anos atrás, as pessoas não se preocupavam tanto com essa vida, elas tinham uma vida simples, procuravam ter uma vida simples, e de repente, nesse século, na era pós-moderna, as pessoas estão mais preocupadas com ter do que na verdade o ser, e Deus não está interessado em que nós nos preocupemos com ter, mas Ele quer que nós preocupemos em ser, e Ele quer que você seja uma bênção, que você procure as coisas que são do céu, porque elas de fato satisfazem o desejo da nossa alma. E hoje as pessoas estão numa busca desenfreada por querer ter algo, e isso as pessoas estão demonstrando a cada dia. Antigamente uma pessoa trabalhava e ele era aquela pessoa que sustentava toda a casa. Hoje o marido trabalha, hoje a mulher trabalha, hoje os filhos trabalham, e ainda todo mundo passa aperto. Por quê? Porque nunca satisfaz, porque nós seres humanos nunca vamos satisfazer com as coisas que nós temos, porque sempre nós vamos querer mais. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. Tem gente que fala, eu quero ter uma casa simples, ele tem uma casa simples, ele quer melhorar. Tem gente que diz, um carro tá bom, ele quer mudar de carro, ou seja, às vezes tem um, ele quer ter mais de um, e nós não satisfazemos com essas coisas. Sabe por quê? A nossa vida, ela não satisfaz com as coisas da terra. Quanto mais você tem, mais você quer ter. E você tem um sonho, eu quero ter uma casa, e você acha que a sua alegria é ter uma casa, e o dia que você tem a casa, você chega e diz assim, eu queria ter essa casa, mas ela não me satisfaz completamente. Ou seja, eu quero mexer, eu quero fazer alguma coisa, porque você nunca está satisfeito. Sabe por quê? Porque o homem, ele só se completa na presença de Deus. É por isso que o salmista diz, a minha alma, ela anela por Deus, ela tem sede de Deus, porque em Deus nós nos completamos, porque nós fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E Jesus está falando sobre isso, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Ele está dizendo que o nosso corpo, ele vale mais do que aquilo que nós vestimos. E ele diz, observai as aves do céu, não semeia, não colhe, não ajunta em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Quem aqui nessa noite já viu algum pássaro coçando a cabeça em uma árvore, ou num fio de rede elétrica, coçando a cabeça, preocupado com o que ele vai comer? Você nunca viu e nunca vai ver, e nós nunca vamos ver. Sabe por quê? Porque Deus cuida dele. Você olha lá, no fundo da sua casa tem um pé de fruta, e quando ela nasce, você fica olhando, você fica analisando, e você fica vigiando para que ela possa madurar, e você fala, amanhã vai ficar bom. Aí quando você dorme, chega no outro dia, você acorda, chega lá, o passarinho já deu uma beliscada nela, ou já comeu a metade, e você fica olhando e fala, puxa vida, eu poderia ter pegado ontem e não peguei. Sabe por quê? O passarinho foi lá e comeu, porque Deus estava cuidando dele, ou seja, Deus dá o alimento para ele. Você às vezes vê, você está num restaurante, chega um pardal, ele não anda, né? Pardal pula, ele sai pulando, dali um pouco, cai algumas coisas da sua mesa, ele vai lá e come. Você coloca às vezes algum alimento para o passarinho que você tem em casa, aí cai, você vê aquele monte de passarinho chegando na sua casa e eles comendo, e você vai ver, às vezes alguém joga água ou chove, dá aquela água lá na rua, o passarinho chega lá e bebe, às vezes ele toma banho naquele lugar. Sabe o que é isso? Deus cuidando dele. Mas eu quero te dizer uma coisa, para você
você ficar feliz, para você dar glória a Deus, para você exaltar o Senhor. O Senhor Jesus disse que eu e você, nós temos muito mais valor do que os pássaros que estão por aí. Se Ele alimenta os pássaros, imagina eu e você. Ele vai cuidar da minha vida, vai cuidar da nossa vida. Ele tem compromisso conosco, porque nós somos dele, nós estamos na palma da mão dele. Ele tem cuidado com cada um de nós, não vai faltar, porque Davi disse: eu fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. O mundo está vivendo uma grande crise, mas eu quero lhe dizer, o céu não está e nunca estará em crise, porque Deus tem compromisso com os seus. Ele vai te sustentar, porque Ele é o seu Deus. Se você não quiser dar glória a Deus, não tem problema, mas se eu fosse você, eu dava glória a Deus, por ter um Deus que cuida de mim. Tem muita gente ansiosa, que não sabe o que vai acontecer, fica preocupado com o governo, fica preocupado com tantas coisas que estão acontecendo no mundo. Eu digo para você, eu não me preocupo, porque eu tenho um Deus que cuida de mim, e eu sei que Ele cuidará de mim até o fim. E esse Deus que eu prego, que eu vivo, é o seu Deus também. Ele há de cuidar de você, pois a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, porque Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E o salmista ainda diz no Salmo 46: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus que nós servimos, Ele abre o mar. O Deus que nós servimos, Ele fecha a boca do leão. O Deus que nós servimos, o fogo não queima quando Ele não quer que queima. E tem mais um detalhe: pode glorificar a Deus nessa noite. Ele está sentado no trono, o governo é dEle, a glória é dEle, o poder é dEle, a santidade é dEle, e é Ele que merece todo louvor, toda honra, toda glória e toda exaltação. Ele não perde o controle. Eu e você perdemos o controle às vezes, eu e você às vezes não conseguimos avançar, mas Ele não se abala, Ele está firme, assentado no seu trono, e quando Ele fala basta, basta, quando Ele fala é hora de agir, Ele age, e não há ninguém que possa impedir o seu método de agir. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus nessa noite, exalte a Ele. Se o seu coração está ansioso, é hora, é tempo de buscar a Deus, é tempo de ter intimidade com Ele, é tempo de receber a resposta dEle. Ele tem cuidado de vós. Por isso que Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ah, Jesus! É por isso que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. E aí ele diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ah, é profético nesta noite. Ele vai preparar uma mesa perante os seus adversários. Aquele que estava falando sobre você, que a crise iria te sucumbir, você vai erguer a sua mão, vai dar brado de vitória, e você vai dizer:
Deus tem preparado uma mesa perante os meus adversários. Por quê? Porque Ele é o meu Deus, porque Ele cuida de mim, porque Ele tem cuidado de mim. Ele vai continuar cuidando de você, meu irmão. Não precisa andar ansioso por coisa alguma. O céu não está em crise, o céu nunca estará em crise. Irmão, o mundo está em crise, eu e você, nós estamos em Cristo, e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você pode dar um brado de vitória, você pode dar um glória a Deus, você pode se alegrar na presença. É tempo de buscar a Deus, é tempo de crise, e é na crise que Deus se manifesta, é na hora da crise que Ele levanta a mão e abençoa o seu povo. Ele tem um compromisso comigo, Ele tem um compromisso com você, Ele tem um compromisso com a igreja. Não andeis ansiosos. Jesus estava dizendo isso. Era isso que Ele queria dizer. Ele estava dizendo para aquela multidão: vocês estão ansiosos, vocês estão andando de um lado para o outro, preocupados com o que é a vez de comer, de beber ou de vestir. Eu estou querendo dizer que vocês não precisam se preocupar com isso. Eu cuido dos pássaros, eu cuido de todas as coisas, eu vou cuidar de você. Irmão, não fique falando, eu não sou nada, eu não valho nada. Não fale isso. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus tem um cuidado com você. Ele vai cuidar de você, mesmo no deserto, mesmo na prova, mesmo naqueles momentos mais adversos. É a hora que Ele estende a mão e fala para você: tu és meu. Eu te tomo pela tua mão direita e digo: tu és meu. Por isso que nós não podemos cair nessa situação. Tem muito crente que está preocupado. Tem muito crente que fica preocupado: o que vai acontecer com o país, o que vai acontecer. Não se preocupe, a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Os dias são maus, mas a palavra de Deus diz lá em Daniel que Deus vai preservar aqueles que são seus, aqueles que têm o nome escrito no livro. E o nosso nome está escrito no livro do Cordeiro. O nosso nome está escrito no livro da vida. Nós temos a marca da promessa. Um dia nós confessamos o nome dele e ele nos marcou. E hoje nós temos a marca da promessa. E todo mundo que olha para nós vê que há algo diferente em nós. E esse diferente é Jesus Cristo. É tempo de não ficar reclamando. É tempo de não ficar preocupado. É tempo de não ficar ansioso. Mas é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar a Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz: buscar-me-eis, se me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E buscar a Deus de todo o vosso coração é buscar a Ele sem nenhuma reserva. É você não estar preocupado com o ambiente, com as circunstâncias. Não! É você estar preocupado apenas de adorar a Ele, de glorificar a Ele, de exaltar a Ele. Escute o que eu vou te dizer: toda ação tem uma reação. Então Deus está esperando uma ação minha e sua, para que Ele possa ter uma ação ao nosso favor. Ele diz: buscar-me-eis. Então você começa a buscar Ele hoje, que você vai achar Ele. A Bíblia diz: batei e abre-se-vos-á. Começa a bater para a porta abrir. Você quer que a porta abre, mas você não bate. Então começa a bater. A Bíblia diz: pedir
e dá-se-vos-á. Se você não recebeu, é porque você ainda não pediu. Eu quero dizer, o que você está esperando? Começa a bater, começa a pedir, começa a buscar, e você vai ver o que Deus vai fazer ao seu favor. Toda ação tem uma reação, e nós precisamos ter uma ação. Às vezes nós estamos inertes diante de certas situações. O que a Bíblia diz? Clama a mim. Está muito fraco. Vocês jantaram, gente? Eu não jantei, estou com mais força do que vocês. Clama a mim e... Já melhorou. Tomaram café à tarde. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Ou seja, quando você clama, tem resposta da parte do nosso Deus. E que você está esperando nessa noite para clamar a Ele? Começa hoje, não deixa para depois do culto não. Começa a clamar a Ele agora, Ele vai te responder. E não apenas vai te responder, vai anunciar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Elias estava no Monte Carmelo, enfrentando os profetas de Baal, e quando os profetas eles clamaram, não houve resposta, e Elias fez o quê? Ele diz, responde no Senhor, para que este povo possa ver que o Senhor é Deus. E quando você começar a clamar, Deus vai responder, e outras pessoas saberão que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, o Deus de Israel que está conosco. Jesus continua. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? É uma pergunta que ele está fazendo. Escuta. Jesus está dizendo, olha, você pode estar ansioso do jeito que você quiser, você não vai acrescentar nada. Ninguém que fica ansioso consegue resolver alguma coisa, ao contrário. A pessoa ansiosa, ela complica mais a situação do que ela resolve. Tem gente que às vezes fica na expectativa, ansioso, que vai viajar no outro dia. Ele não dorme à noite porque vai viajar. Chega no outro dia, a viagem foi cancelada. Adiantou alguma coisa? Você precisa de resolver um problema. Você ficando ansioso, você vai resolver ele? Não, você não vai resolver ele. O que Jesus está falando conosco nesta noite, que não adianta a gente ficar ansioso, não adianta a gente ficar preocupado. Ele está querendo dizer para mim e para você, e nós precisamos aprender isso, que Ele quer que nós confiemos nele e na sua palavra, pois a Bíblia diz, se creres, verás a glória de Deus. É o que Jesus quer de cada um de nós, que nós possamos confiar nele, que nós possamos depositar toda a nossa confiança nele. É por isso que esse tema, essa lutar, buscar ao Senhor, pois é tempo de buscar a Ele. Por quê? Porque nesse tempo de hoje, nessa era pós-moderna, nós precisamos ainda mais buscar ao Senhor da nossa vida, porque nós dependemos única e exclusivamente dEle. Olha aqui para mim, escute uma coisa, os brasileiros estavam tão acomodados, estava todo mundo achando que estava tudo muito bom, todo mundo acomodado. O Brasil está indo de vento em popa, bastou um probleminha para tudo ir água abaixo. Aí você pergunta, por que tudo aconteceu? Porque Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque Deus quer mostrar para nós que nós precisamos entender que nós dependemos dEle. Você não entendeu? Eu vou falar de novo. Deus quer que a gente entenda que nós dependemos dEle. Eu não dependo do Lula, eu não dependo da Dilma, eu não dependo de Temer, eu não dependo de ninguém. Eles são autoridades que devem ser respeitadas por mim, por você, pois a Bíblia diz que nós devemos respeitar. Mas nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E é verdade, sem a presença dEle nós não podemos fazer nada. Você sabia por que você levantou, saiu de casa e veio aqui para a igreja? Porque Ele permitiu.
Porque se ele não quisesse, você poderia ter morrido na sua casa. Sabe por que você passou toda essa semana e foi uma semana a qual você foi abençoado e você tem fôlego de vida e está aqui nessa noite? Porque ele permitiu. E você deve glorificar a ele. E tem gente que ainda fala assim: se eu não trabalhar, se eu não fizer isso, Deus não me dá nada. Pura ignorância. Sabe por quê? Porque quem dá vida é Deus, quem dá o trabalho é Deus, quem dá força é Deus. Se Deus não desse nada disso, nem trabalhar ele não trabalhava, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, que ele fecha, ninguém abre, é Deus que abre porta. Sabe por que você está lá no seu trabalho? Foi porque você é bom, não. E nem porque você merecia, não. Você está lá, pastor, mas eu estudei demais, eu esforcei demais. Tá bom. Mas sabe por que você está lá? Porque Deus permitiu, porque Ele que abriu a porta para você. Sabe por que você estudou? Sabe por que você esforçou? Porque foi Ele que te deu força para você estudar. A glória é dEle, o louvor é dEle, a majestade é dEle. Você precisa reconhecer que tudo é dEle. Tudo é dEle. Eu conheci um homem, que ele era pobre, se tornou um homem mais rico da cidade. E um dia, ele falou uma besteira enorme. Ele disse o seguinte: nem Deus me coloca mais pobre. Passou-se alguns anos, ele foi acometido de uma doença. E isso quem falou foi alguém que ouviu, que era um diácono da igreja, que eu era pastor. Era um motorista particular dele. Levou ele em São Paulo, um dos grandes médicos de São Paulo. E sentado lá, junto, ele falou assim: doutor, eu dou qualquer dinheiro que o senhor quiser, dou até uma carreta, se o senhor quiser, das carretas que eu tenho, para que eu possa ficar bom. O médico virou para ele e falou assim: fulano de tal, no seu caso, nós já estamos usando os medicamentos mais sofisticados, vindo da América. E aqui no Brasil nem tem desse medicamento, são caríssimos. É o que eu estou usando no tratamento do senhor. Eu quero dizer para o senhor, só confio em Deus, porque só Deus é que pode curar o senhor. E sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu. Sabe por que morreu? Morreu pobre. Sabe por que morreu pobre? Tinha muito dinheiro, mas não conseguia nem comer, porque nem comida entrava pela sua garganta fora, por causa da sua doença. Ninguém brinca com Deus e fica vivo para contar história. E eu e você precisamos aprender isso, que cada passo que a gente dá, aquilo que a gente faz, nós dependemos dele. E Jesus continua, e eu vou adiantar para terminar. Jesus disse: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas vão ser acrescentadas. Quais coisas? Comer, o beber, o vestir. O cuidado com a nossa vida. Agora eu vou falar uma coisa que eu sei que muita gente aqui não vai gostar. Mas eu vou falar nessa noite, para que a gente se atente para este grande detalhe. A maioria de nós não levamos o reino de Deus a sério. A maioria de nós não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E eu vou dar uns exemplos aqui bem claros, que nós fazemos, muitas vezes nós fazemos, como menosprezo ao reino de Deus e à sua obra, como se Deus não fosse tão importante para cada um de nós. E eu vou dar exemplo. Você não precisa me falar, mas pensa com você. Quantos de vocês já deixaram de vir ao culto porque tinha dor de cabeça? Não me responda. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quantos de vocês, com a mesma dor de cabeça ou mais intenso, você foi trabalhar? Outra pergunta. Não me responda. Quantas vezes você deixou de vir na igreja porque chegou uma visita na sua casa? Não me responda. Outra pergunta. Quantas vezes
você ficou fazendo sala para visita quando você tinha que sair para ir trabalhar? E eu vou te respondê-las. Você já foi trabalhar muitas vezes com dor de cabeça pior do que a que te fez você não vir na igreja. E muitas vezes você não veio na igreja porque você tinha uma dor de cabeça. E vou responder. Você muitas vezes deixou de vir na igreja porque chegou uma visita na sua casa, um parente na sua casa. Mas você nunca fez sala para visita para a hora que chegou a hora do seu trabalho. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, seu patrão te manda embora. Agora eu faço uma pergunta para você e responde para você mesmo. Qual que é mais importante? O seu patrão, seu trabalho, a sua visita ou Deus? Eu sei que você ia ficar com essa cara para mim. Eu sabia que você ia ficar com cara fechado, porque isso é uma realidade. Sabe por quê? Nós não colocamos o reino de Deus como prioridade na nossa vida. Vou mais além. Vou fazer mais uma pergunta para mostrar que nós não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Convida você para vir num culto de oração. Você arranja 1001 desculpas. Mas convida você para um churrasco. Eu nunca vi ninguém rejeitar para comer um churrasco. Você liga para um camarada e fala assim, vou lá na igreja, vai ter um culto de oração. Rapaz, eu cheguei cansado, eu trabalhei hoje, foi muito cansado, eu peguei trânsito, e é isso, e aquilo, patrão, e não sei o quê, empregado, não sei o quê, e coisas, não vou não. Mas dali 2 minutos, liga para ele e fala, rapaz, tem uma picanha daquela, Coca-Cola gelada, ele fala, daqui 5 minutos eu estou chegando aí. E ainda chega e fala, rapaz, eu estou tão cansado e está comendo. Tão cansado, está comendo. É o que Paulo diz. O Deus dele é o ventre. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite? Deus está falando com você? Porque Deus está falando comigo. E Ele fala comigo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino de Deus está acima de qualquer coisa. Sabe o que eu faço na igreja? Alguém me convida para almoçar domingo, eu falo com a irmã que me convida, o casal que me convida. Se for para vocês não virem na escola dominical, não precisa me convidar não, que eu não vou almoçar não. Se me convidarem para um churrasco, aniversário, qualquer outra coisa, que seja no dia de culto, eu falo, só vou depois do culto. Sabe por quê? Em primeiro lugar, o reino de Deus. Quantos de vocês no dia do aniversário, vocês vão para churrascaria e pizzaria? E tem culto na igreja? Quantos de vocês? Graças a Deus aqui não tem ninguém, ficou todo mundo quietinho. Aí no dia de culto, pastor, hoje eu não vou no culto não, porque é meu aniversário de casamento, eu estou indo lá no Encantado. Está encantado. Ele deveria vir aonde? Irmãos? Aonde que ele deveria vir? É na igreja. Por quê? Quem dá vida? Jesus. É Deus que dá vida. Completou 30 anos de casado. Quem abençoou o casamento? Deus. Aí você vai para a pizzaria, churrascaria, vem para a igreja, ora, agradeça a Deus, depois você vai para a churrascaria. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Pastor, o senhor está brigando demais, o senhor está sendo muito sério, mas o tema que vocês me deram. O tema me leva a dizer isso. E eu estou dizendo alguma inverdade aqui, irmãos? Agora, seja sincero, quem é mais importante para você? Ninguém nem fala, né? Eu falo, o mais importante da minha vida é Deus. E eu falo, minha família é muito importante, tem 26 anos de casado, 2 filhos. Mas Jesus é mais importante que a minha esposa e meus filhos, para mim. Depois vem eles. Porque antes de eu conhecer minha esposa, eu conheci foi Jesus.
E antes de ter os meus filhos, eu já tinha Jesus na minha vida. Eles são importantes, eu cuido deles, mas Jesus é muito mais importante. Eu vou falar uma coisa aqui também que eu vou mexer com vocês. Eu vou encerrar, porque senão vocês vão me colocar lá para fora. Preste bem atenção. Quanto vale uma alma? Irmãos, quanto vale uma alma? Não entendi. Depois que eu comecei a usar óculos, eu passei a não ouvir direito. Quanto que vale uma alma? Vale mais do que o mundo inteiro. Não é? Olha como nós às vezes não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar. Quando nós vamos tirar uma oferta missionária, nós pegamos o quê? Uma ofertinha bem pequenininha. Mas quanto nós gastamos com um cachorrinho? Que a gente fica, vem com o papai, vem com a mamãe, vem com o papai, vem com a mamãe. 30, 40 reais para dar um banho, uma tosa. A ração tem que ser de coisa, ainda passeia. Agora já pode passear lá no shopping, né? Lá com o cachorrinho. Né? Irmãos, cachorro não vai para o céu. Mas vidas salvas e remidas, elas vão para o céu. Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu tinha uma ovelha minha que ele deu 50 reais de oferta missionária. E ele achou que era o máximo os 50 reais de oferta. Comprou um cachorro por 500 reais na época. Isso é 10, 15, 20 anos atrás. Aí eu fiquei pensando, uma oferta para missões e um cachorro, qual que é mais importante? Uma alma ou o cachorro? Lógico que era o cachorro para ele, né? Aí o cachorro começou a crescer, um dia saiu lá na rua, o carro matou o cachorro. Você está rindo, né? Porque não era seu cachorro. O cachorro era tão bonito, de raça. Eu nem sei que raça que é aquela, era um cachorro muito bonito, era muito caro. O cachorrinho foi para o céu dos cachorrinhos. Rapidinho. Então, irmãos, é hora de nós despertarmos. É hora de nós levantarmos a cabeça. Jesus está voltando. Ele não vai demorar a voltar. E está na hora da gente se preocupar com o reino de Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. As pessoas estão deixando isso de forma secundária. Você é crente quantos anos? Quantas vezes você já leu a Bíblia? E tem mais um detalhe. Cada dia que passa nós temos menos tempo para Deus. Tem gente que não gasta nem meia hora para ler a Bíblia e fica o dia inteiro no WhatsApp. E tem gente que não se contenta com o WhatsApp, que ele leva até o celular para a igreja e deixa ele ligado. Parece que Jesus vai mandar um WhatsApp para ele. Está na hora de nós erguermos a cabeça. De nós termos compromisso mesmo com o Senhor. De buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Vamos nos colocar de pé? Põe sua cabeça, feche seus olhos. Ó Deus, nessa noite nós estamos diante de Ti. Nessa hora nós queremos fazer uma reflexão. Nós queremos fazer um exame introspectivo. Nós queremos olhar para dentro de nós mesmos. E que nesta reflexão possamos, ó Deus, pontuar algumas coisas que elas precisam voltar para o seu lugar. Nós reconhecemos que precisamos
incessantemente da tua presença. Nós precisamos da tua graça, Senhor. Nós precisamos do teu amor. Nós precisamos do teu perdão. Que o Senhor nos perdoe por muitas vezes nós estarmos tão distante da tua presença. O Senhor tem sido tão generoso, misericordioso conosco. Tem nos dado bênçãos que nós nem mesmo merecemos. Mas mesmo assim o Senhor tem nos coroado de bênção. O Senhor tem estendido as mãos para com a nossa vida. Oh Deus, nós queremos refletir nessa noite de forma incansável, buscar a tua face, buscar o teu rosto, sentir a tua mão, sentir a tua presença, sentir a tua glória. Ó Deus, nós queremos que o Senhor faça algo novo e extraordinário na nossa vida nessa noite, a ponto de nós pensarmos, refletirmos que nós precisamos buscar o teu reino em primeiro lugar. O Senhor precisa ser primazia na nossa vida. Nós queremos, Senhor, buscar o teu reino em primeiro lugar. Nós sabemos que as demais coisas nos serão acrescentadas, porque o Senhor é que tem cuidado de nós. Meu Deus, nessa noite nós queremos dar voos mais altos. Nessa noite nós queremos consertar aquilo que precisa ser consertado. Nessa noite nós queremos, ó Deus, dar mais um passo, outro passo, até chegar diante de Ti. Porque na Tua presença, Senhor, há abundância de alegria. Ó Deus, esse mundo sofre tanto e tanto porque homens estão distantes de Ti. Não reconhece a Tua graça, a Tua glória, não reconhece, ó Deus, o Teu favor e o Teu cuidado. Mas um dia nós fomos marcados pela Tua presença. Um dia nós reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. E hoje nós somos selados com o Teu Espírito. E nós queremos viver isso intensamente, Senhor, de forma incessante. A glória do Senhor, a presença do Senhor. Queremos Te louvar porque o Senhor cuida das aves do céu, o Senhor cuida da natureza, e o Senhor também tem cuidado de nós. Nós queremos buscar o Teu reino, nós queremos buscar a Tua face, nós queremos estar na Tua presença, em meio a tanto agito, em meio a tantos problemas e dificuldades existentes nessa terra. Nós queremos nos aproximar de Ti e lhe dizer que Tu és o nosso Deus, que Tu és o nosso Pai, que Tu és o nosso amigo, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Abençoa o Teu povo que está aqui nessa noite, que veio para ouvir a palavra do Senhor. Aquilo que fiquei a desejar, que o Senhor possa completar em cada coração, em cada vida. Que acima de tudo, o Senhor
seja glorificado, exaltado e adorado aqui neste lugar. No nome de Jesus, Pai, é que nós oramos com gratidão. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus, porque Ele merece, Ele é digno. A cada dia, e que você busque o reino de Deus em primeiro lugar, pois é tempo de buscar ao Senhor nosso Deus. Amém? Pastor Edgar.